Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus vos alcance hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É mais uma noite que nós nos reunimos aqui para compartilhar da palavra viva. E hoje o nosso assunto é uma bênção. E você pode participar conosco nessa noite, aí interagindo também junto a essa página, mandando a tua mensagem, mandando o teu texto bíblico, e nós vamos compartilhando das bênçãos do Senhor. Como de costume, está conosco aí nosso irmão evangelista Sérgio, que também está saudando aos irmãos que nos assistem e nos ouvem nesta noite. Boa noite, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui nessa live, Palavra Viva, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor venha falar comigo, venha falar com você, e que nós sejamos abençoados, porque aonde há a palavra do Senhor, há poder e graça. Então, em nome do Senhor Jesus, nós estamos muito felizes. Amém? E a nossa mensagem de hoje está lá em que capítulo mesmo, irmão? Vamos lá? Vamos iniciar já? 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 1, que nos diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós então, nosso tema de hoje é o declínio, a degradação da fé, a apostasia. Vamos orar ao Senhor Jesus. Espero que você também aí onde você se encontra, ore conosco e peça a bênção de Deus, a direção de Deus em nossas vidas. Pai, aleluia. Graças nós te damos nessa noite, Jesus. Senhor, em mais um momento, Grandioso em mais um é o teu instante, nome, Senhor. E voltamos a nossa fé, Senhor, nossa nós te vida agradecemos, para ti, Senhor Jesus, Desejamos alcançar por tua a tua bondade, bênção por tua nessa graça, noite, alcançar Senhor a tua amado. graça. Ó Estende Deus as tuas bendito, mãos em visita, cada um de Senhor, nós, que nesta possamos noite, envolver visita a o nossa nosso vida coração, para ti, Senhor Senhor. Jesus. Clamarmos a tua Visita, Senhor, presença, aqueles que clamarmos a também tua estão, bênção. Pai, Nos do ajuda, outro Senhor, a lado, todos os assistindo, nossos irmãos, ouvindo, Senhor, amigos que estão esta conosco, transmissão, compartilhando a transmissão da tua palavra, Pai Senhor. querido, Abençoa que a cada um tua dos seus palavra filhos, possa estende as encontrar, tuas mãos Senhor, com graça e um poder, lugar, Senhor, um abre abrigo, a Senhor, mentalidade, e abre que a mente, possa abre germinar e produzir intelecto nesta frutos, noite, Senhor, para que possa frutos entender dignos qual de seja a arrependimento, perfeita Senhor. e agradável Deus maravilhoso de vontade poder e de glória, Deus. assim nós pedimos. Amém, em Jesus. nome de Jesus. Louvado é o Senhor nosso Deus. Amados, como nosso assunto nesta noite, nós desejamos falar aos irmãos de uma forma preciosa sobre a apostasia. E a apostasia é uma realidade que está instaurada, que no mundo, por meio de forças satânicas, forças maléficas, forças antagônicas. E lamentavelmente intensificamos isso até no decorrer dos tempos, através dos corações que visam essa vã jactâncias da ostentação da fé humana. Ou seja, as pessoas simplesmente elas não desejam a verdade, procuram ser enganadas, enganando a si mesmo e não buscando a revelação divina. E nós vamos dedicar então hoje, nesta noite, para um assunto tão importante. Eu desejo que você que está comigo nesta noite, irmão, você possa realmente se sentir abençoado por Deus com essa verdade. Aleluia. E até porque nós sabemos dessa verdade, dessa apostasia, até o próprio Jesus, ele já
deixou muito claro e até uma pergunta para nós em Lucas 18, capítulo 18, verso 8, na parte B desse capítulo e versículo, ele já prevendo os acontecimentos futurísticos da nossa era. Como ele é Deus onisciente, ele já, como Deus, ele começou a enxergar, a ver, e deixou-nos uma palavra importante em Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Foi já a palavra de Jesus, prevendo essas coisas, a apostasia, o declínio da sã doutrina, do verdadeiro ensinamento apostólico, ensinamento divino. Ele já advertiu na sua época, dizendo, irmão, que vai encontrar fé na terra. Se porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Irmão, a palavra apostasia é derivada dos seguintes termos grego, né? Que quer dizer apostasis, ou cujo sentido nos passa as seguintes conotações: abandono da fé, profanação do sagrado e rebeldia costumaz aos valores espirituais. Então isso realmente é apostasia, principalmente, né, que é o abandono, que a fé que uma vez nos foi dada, a profanação do sagrado, que é o que mais ocorre essas coisas. Nós temos a nossa fé, temos o que é sagrado, só que usam as igrejas hoje para palco de festa, palco de apresentações, ao invés de usar que aquilo foi consagrado para o sagrado, para o santo. Verdade. Certo? Verdade. E infelizmente, até os valores espirituais, eles estão sendo transtornados, mudados, e nós vamos saber por quê. Tá? E a apostasia é uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. O que é isso? Pessoas conformadas, pessoas que rejeitaram e negaram, pessoas que são determinadas ao erro, determinadas que não aceitam nada disso, nada que é espiritual, nada que é santo, nada que é sagrado, estão resignadas, estão abdicadas, eles estão simplesmente resolutas, ou seja, determinadas a fazer justamente essas coisas, ou seja, o contrário negativo, ou não santo. E você vai saber nessa noite sobre alguns aspectos, tá? Aspectos desta apostasia. Primeiro, nós temos duas vertentes, que a teologia, inclusive, ela aborda esse assunto. A primeira é a diferença teológica. A segundo aspecto é o desvio moral, tá? O desvio moral. E com essas duas é que nós vamos tratar justamente nesse primeiro tempo, justamente sobre esta apostasia. Primeiro, de forma teológica, de forma bíblica, aquela obra que nós olhamos para a Bíblia e nós desviamos, nós estamos na graça, nós estamos na lei. Sabe o que acontece hoje, irmão? Tem mais uma vertente de igreja, tem uma que é da lei, uma que é da graça e uma que é da genuína graça, que não precisa mais batismo, que não precisa mais a ceia do Senhor, que não precisa mais congregar em igreja nenhuma, vivendo uma vida desse jeito. É outra vertente: salvo sou e salvo serei. É verdade. Amém? Lamentavelmente,
esse espírito antagônico, falso, que está no mundo e atuando dessa forma. Tu sabia, irmão, de uma coisa? Que dificilmente Satanás ele vem, principalmente nas nossas igrejas, congregações, e o pessoal me cobra: pastor, eu não vi mais nenhum demônio entrar na igreja e apoderar-se do irmão e tem que expulsar. Bom, para começar, nós não dialogamos com eles. Lá não tem entrevista com Satanás, te amarro aqui, mão para trás e joelho, porque lá não é lugar para estar em entrevista de diabo nenhum. Lá é para expulsar, é para mandar embora e ponto final. Glória a Deus. E ele sabe que nós somos assim. Amém? Então ele nem entra mais. E qual é a visão do capeta? É enganar. É a visão dele, ele é enganador. Ele é um tentador. Então ele achou por bem, como já bem visível, é enganar. Porque o homem, ele é vaidoso. O homem é orgulhoso. O homem gosta de poder. O homem gosta de vaidade, né? Então, ele começa a reunir esses fatos e esses fatores para o homem, Verdade. traz para a sua vida e reúne na religiosidade. E tudo é uma bênção. Hoje é o culto da prosperidade. Hoje é o culto, né, de ganhar carro novo. Hoje é o culto de restituição. Hoje é o culto. Não é verdade? Eu lembro que o pastor Jó estava na sede um tempo, num culto da vitória, e ele mudou o culto. Pastor, eu quero mudar o culto, não para a vitória, mas o culto da conquista. Amém, oh, que legal. Até explicando para a gente, pastor, até porque para receber a vitória precisamos conquistar. E para conquistar precisa uma batalha, uma luta, um serviço. E a vitória, ela dá muito subjetiva, ou seja, ela não é ampla. Não, eu oro o Senhor me dá a vitória. Não é assim. Tem que conquistar. Verdade? Amados, vamos adiante, porque o nosso tempo é tão pequeno. Então vamos olhar um pouquinho na Bíblia Sagrada, o aspecto teológico, com relação às diferenças teológicas. Vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 3, o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A primeira coisa, irmão, é que as pessoas, elas não aceitam para a sua vida uma vida de santidade. Já pregamos sobre isso na outra vez, esses aspectos que fomos chamados à santificação, a sermos separados como povo de Deus, como igreja de Deus, sabe, irmãos? E justamente isso, essas pessoas, elas não aceitam a sã doutrina, e acham que servir a Jesus é de qualquer maneira. Vem como estás e fique como estás. Venha como estás e fique como estás. Você vai descobrir depois, e essas pessoas, elas então olham para a igreja e dizem: essa doutrina ou esse ensinamento bíblico não me serve. Isso aqui não é coerente. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é muita pressão. É muita coisinha para se obedecer. É muita coisinha para ir para o céu. É tão simples. E aí não aceitam as coisas do Espírito e começam a dizer: então vamos correr, vamos visitar. Tem até o irmão que falou um dia para mim: não, eu estou visitando as igrejas. Para que visitar as igrejas? Para ver o que mais me encaixa com a minha visão teológica. Não é a visão de Deus. Teologia, irmãos, é ótimo. Nós estudamos, nossa escola segunda-feira, que vemos agora, ontem.
ela se aproxima de Deus. Teologia é para aproximar, conhecer mais as coisas de Deus, não é para afastar da santidade. E você quer, então, não é conhecer a Deus, você quer conhecer o irmão evangelista aqui, o Sérgio, ele tem o seu pensamento, tem a sua filosofia, o seu conceito bíblico, não é a Bíblia com o seu conceito, mas é o conceito dele. Então eu sou amigo do Sérgio, da sua igreja, porque lá é diferente. Aí eu vou correr para lá. E hoje, lamentavelmente, tem igrejas, né? Ou melhor, tem congregações para todo tipo de pessoa como você gosta. Mas quando vem para a verdade da Bíblia Sagrada, começa a doer, né? Dá comichão nos ouvidos. Opa! Você já viu quando o teu pastor prega uma mensagem meia dura? Você viu a reação de alguns irmãos no banco? Hoje eu não posso ver se está na tua casa. Não é verdade? Até se dá uma dorzinha aí na barriga, você corre e pronto, ou desliga o celular. Não, esse hoje, ele está demais. Não é eu, é a Bíblia Sagrada. Sabe, é a palavra de Deus. E justamente isso. E quando se prega-se uma verdade, se expõe a verdade, parece que já começa a se mexer para cá, se mexer para lá, e já passar a mão na barriga, né, no estômago, e dá fome, dá sede, e vontade de ir fazer pipi. Bate o silêncio, né? Bate o silêncio, nem aleluia. Só se vê assim, ó. Aleluia, aleluia. E os olhos só para cima. É como se dissesse, na rua eu te pego. Amados, olha aqui, 2 Pedro 2, 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que você acabou de ouvir é a Bíblia, que vão ser introduzidos cobertamente. Sabe o que é isso? Vão introduzir um ensinamento superficial para que o teu ouvido seja agraciado. Eu vou olhar para ti, entre aspas, para você ficar contente. Porque todo pregador, todo homem que conhece um pouquinho de técnicas psicológicas, sabe, de comportamento, ele vai dizer, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Não a verdade explícita, genuína da palavra de Deus. E até, deixa eu só aqui, está aqui o irmão Gilberto, só escreveu aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, essas pessoas aqui, é só você olhar para elas, se é a luz divina ou é uma luz falsificada. Porque aonde tem luz, acabou as trevas. Treva é ausência de luz. Aleluia. Treva não existe, a luz. E quando esses pregadores, esses falsos profetas estão introduzindo, leia aí para nós só o versículo 2, do capítulo 2 de 2 Pedro, irmão. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Seguirão, blasfemam da verdade e vão seguir. Quantos que já deixaram a sã doutrina da verdade apostólica, genuína, para simplesmente, sabe o que? Seguir a certos mestres, a doutores da vã teologia. Vã não é falar de Deus, da vã teologia, o que eles pensam, e se eu penso, o que está aqui, e é Bíblia. Basta hoje nós ver que em nossos dias, né, existe igreja hoje até de pessoas sem roupa dentro da igreja. Sem roupa? Sim.
Tem igreja hoje que as pessoas podem ir na igreja nu. Meu Deus, a nossa não pode, tá, gente? A nossa ainda é vestidinha. Só para ver a que ponto, né? Ao que ponto você chegou longe da verdade. E se tu perguntar, eles vão dizer que eles estão na verdade. Blasfemando, né? Eles vão Blasfemando. Eles vão dizer Deus. que eles estão na verdade. Eles vão dizer que eles estão certos. Mas vai se ver, estão muito longe da verdade. Muito longe da verdade. Jesus bendito. E o versículo 16 desse mesmo capítulo, que diz, meu irmão? Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Se você, o Senhor vai usar pessoas para falar contigo. Falou com Balaão, foi uma mula. Um animal que não tinha raciocínio, que não tinha poder de fala, mas o Senhor abriu. A boca falou, pelo menos, conversou primeiro com Balaão, ele entendeu o que ele falava, para que lá na frente tenha uma espada desembainhada. Tem crente que não consegue ter uma visão, não enxerga nada, não enxerga a atuação de Deus, não consegue ter discernimento, irmãos. Os dons do Espírito, peçam-nos os melhores, que é o discernimento de Espírito. Não consegue discernir, e não consegue nem discernir o corpo do Senhor, que é perdão. Aleluia. Que a graça comece a discernir as falsas doutrinas, que não tem embasamento bíblico, não tem aprofundamento bíblico, eles apenas pegam um texto e fazem uma doutrina. Não, é isso aí, pronto, é isso aqui a doutrina, está aqui escrito aqui, não usa o contexto, não usa, né? É um pretexto que ele usa para falar uma mentira e desviam da verdade. É que nem assim pastor. Por que hoje há tantas denominações? Por que hoje se abre tantas denominações? Aí você vai ver, é porque aquele que está abrindo esse novo ministério não concordou, não aceitou, com algo que aquele outro que era Sim. seu pastor tentou impor, ministrar para ele. E então ele acha que ele está com a razão. E isso nos leva, pastor, a meditar numa coisa que eu ouvi há muito tempo acerca de uma arma. Se você pega um rifle e você dá um tiro numa distância de 10 metros, você vai errar pouco do alvo. Até pode não acertar o alvo, mas você vai errar pouco. Mas se você colocar um alvo a 1,5 km, 2 com uma arma descalibrada, qual vai ser a distância de você acertar o alvo? Sem ter calibrada? Certinho ali? Não tem chance nenhuma. Então, cada vez que se vai se saindo, vai se desregulando, vai se saindo da verdade, vai ficando cada vez mais difícil de você acertar o alvo. E sabendo que a verdade, quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Então, mais distante de Jesus, vai ser impossível de alcançar essa doutrina. Ou melhor, então vamos aqui fazer aquela comparação, né? Nós estamos já com a nossa vida descalibrada. Justamente. Nós acertamos mais o alvo, porque a verdade que é Jesus já está se esvaindo. Até uma das cartas, Jesus ali em Apocalipse, uma das cartas, Jesus diz o quê? Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Ele não disse que era para continuar, ele disse que era para voltar, ver onde tinha caído, se arrepender e voltar ao primeiro amor. Em Apocalipse, Apocalipse. Vamos falar sobre isso aí depois, mas verdade, tá? Isso aí é coisa interessante, tá? Amados, e aqui nós comentamos, vamos falar mais um texto para você lembrar, em Judas 17 e 19, sobre uma grande verdade, porque essas diferenças teológicas, inclusive é a rejeição, irmãos, é a rejeição total ou parcial da sã doutrina por meio de deturbações levianas e divergências inconstantes e inconsequentes aos ensinamentos sagrados. Ele tem uma inconstância, ele tem uma divergência da própria verdade. Ou seja, a verdade está exposto, só que a sua visão está deturpada,
está torcida, porque o Senhor da verdade, que nos dá discernimento, nos dá a verdade, não está mais calibrando a nossa vida. Olha o que diz Judas aí, ó. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eu só quero comentar, nós temos que parar em cada texto, irmãos, e comentar bastante. Esse em particular, deixe-me permitir apenas a parte final, a parte B, do 19 ali, eu creio. 19. Sensuais, que não têm o Espírito. Sensuais, que não o têm o Espírito, que fazem divisões. E miúdos, preste atenção. São pessoas carnais, tá? Que não têm o Espírito. São essas pessoas que fazem divisão e heresias. Irmãos, já falamos quantas vezes, já avisamos e orientamos. Você não vai olhar uma pessoa que muitas vezes nós temos nossos templos, nossas igrejas, nós não mudamos. Nós temos as irmãs são de usar saia comprida, saia decentes, o cabelo comprido, sem maquiagem. Isso aqui já é falado. Os homens com seu uniforme na igreja, de paletó, de gravata, enfim, ou só gravata, manga comprida, sapato, não usa bermuda, essa coisa toda. Que nós temos a nossa regra de fé, que é uma verdade. Não se precisa estar ostentando, falando que isso aqui. Só que, e não adianta também você dizer, mas ela é uma crente no seu visual, fala até línguas. Ou ele também, o irmão, fala mas está tão viajando, fala até línguas. Fala até línguas. As dos anjos, né? Ou línguas, e mais a língua também da fofoca, a língua da murmuração, tanta língua. Então, mas por que então esse irmão aí que desse jeito e fala isso e aquilo, e nós chamamos de crente? Porque é tão perfeito, mas é uma língua que sabe murmurar, sabe criticar, é um autocrítico, de forma demasiada, de forma negativa, não é construtivo. Ele dá essa impressão, e quando se percebe nele, se olha para ele, ele é um crente tão aparentemente. Amados, sabe uma coisa? Tem que haver luz nele. E onde está a luz nele? É nas suas obras. Você vai descobrir depois sobre na vertente moralmente. Nessa pessoa, não adianta você ter o teu corpo, o teu tabernáculo exterior está bonito, irmão. Mas se a tua cabecinha, se o teu espírito aqui, se você não foi uma bênção para o teu irmão, uma bênção para a tua comunidade, uma bênção para o esposo, para a esposa, para o filho. Porque tem pessoas que... No trabalho, na rua, em casa, a sua boca é xingamento, no trabalho são raivosos, quer contrariar tudo e todos, não tem amigos, só sabe falar mal do patrão, do quadro de trabalho, porque se falam na igreja, falam lá também, e pior. Isso é desviar da sua fé do objetivo final, que é o céu. Você está me entendendo, irmão? Por isso que a Bíblia fala em Judas, justamente isso. Sensuais na conotação que é a parte carnal, a parte física, aqueles desejos, e isto realmente destrói tudo e todos que estão à sua volta. Louvado seja o nome Glória de Jesus. a Deus. Aleluia. Amados, deixem-me dizer então
falar a segunda etapa, que a segunda vertente é a apostasia moral. Falamos da apostasia teológica, que os nossos irmãos, alguns, leem esses textos e distorcem ele para uma outra vertente, para uma outra verdade. Eles acham que são verdade, não olham a profundidade da palavra de Deus. Amém? Então, veja a apostasia moral. O que é apostasia moral? É a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos, pessoas, que professam por meio de suas palavras que crê em Jesus, que crê no próprio Deus, mas no entanto, irmãos, o negam como? Com suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar relaxadamente, desleixadamente. Você acha que não é isso? É justamente isso. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que vai te informar. Quer ver? Vamos lá então. Tito 1:16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Como é que é mesmo isso aí? Eu não prestei atenção. De novo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Ponto. Como é que é? Eles conhecem, confessam com a boca. Confessar com a boca. Que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. O que é negar com as obras? Seus feitos, né? Os feitos? Seu modo de agir, seu modo de viver. Modo de agir, modo de fazer as coisas, modo de posicionar com sua fé, em defender a sua fé. Então, eles só confessam, mas não fazem, é isso? Como Jesus disse, né? Esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o finalzinho, como que é o finalzinho dele? Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, e aí se reprovam, ficam abomináveis, ou seja, o Senhor não agrada das suas vidas, e são reprovados para toda boa obra. E olha as palavras que o Senhor deixou, palavra dura, essa que aguenta aí. Eu sei que hoje são pouquinhos que estão nos assistindo, me parece aqui. Talvez a palavra não é minha, tá? A palavra é de Deus, é da Bíblia Sagrada, são os textos que nos fornecem as informações. Para quem quer ir para o céu, fique comigo aí, dissemine então essa palavra para as pessoas que estão conosco nessa noite, amém? Olha aí, Mateus 23, 25-28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amados, não precisa nós colocarmos em miúdos na interpretação do texto. Ele é muito simples. Começou a falar para os religiosos da sua época. Ele foi duro com os fariseus, que são religiosos. Nós não queremos um povo religioso, queremos um povo cidadão do céu, um povo que sabe o que é ordem e decência, um povo que teme a Deus, que não olha para as iniquidades do mundo, que não é companheiro do mundo, cujo coração não está no mundo, não está com as obras da carne, mas com as obras do Espírito, que não se fundamenta com as suas próprias leis. Os seus ouvidos não é que estão coçando, ele sente no seu próprio ser que o Senhor está lhe falando, lhe dando um chicote muitas vezes. Ele sente e se corrige, e é para voltar para o primeiro amor, como disse o nosso irmão.
É para voltar, não é para continuar. Não, não, não. Volte tudo. Regresse um pouquinho e retorne para lá, da onde tu iniciou. E é a verdade nisso, é uma boa observação, irmão. Não começa onde você, não continue da onde você parou, não. Você não parou, você caminhou errado. Então, volte e tome a outra estrada. Aleluia, Jesus. Louvado seja Glória o Senhor. a Deus. Vamos ler a palavra de Isaías lá? Abrimos Isaías já, Isaías 29, 13. Louvado seja o nome. Você está me acompanhando aí, irmãos? Está me acompanhando? Tá? Escreva aí, se anuncie. Cresça e apareça, divulgue, compartilhe e acompanhe conosco também essa palavra nessa noite. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Mandamento de homens. Já Isaías já estava falando essas coisas, profetizando isso. No seu tempo havia homens, tá? Havia homens ditando regras. A minha maior preocupação, irmãos, eu confesso para os irmãos da Igreja de Jesus, é ditar regras minhas. Nós temos na igreja um estatuto que homens que oraram, fizeram, criaram aquele estatuto e estão ali alienados, doutrinas nossas, que a Bíblia nos colocou e nós colocamos lá para ajudar, para direcionarmos a igreja do Senhor. Mas o nosso maior estatuto é a Bíblia Sagrada, ela é infalível. Ela é infalível. Aleluia. E já que você lembra que esse texto, lê de novo para nós Isaías aí, por favor, 29 e 13. Olha aqui, ó. Presta atenção nisso. Vai lá. Porque o Senhor disse. O Senhor disse. Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Sim. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. Pronto. É com os lábios confessa. Sabe? Mas com o coração, com a atitude, já estão longe. Meu amado jovem, irmã, meu irmão, igreja do Senhor Jesus, o confessar, ele conhece o meu interior. Não confesse aquilo que você não pode fazer diante dele, porque ele sabe todas as coisas. Você até pode me engodar com algumas falas, enganar o irmão, enganar o nosso presidente, quem for, mas você não consegue enganar ao nosso Criador com o teu posicionamento diante da tua fé, ou diante da fé genuína. Nossos dias, né? O que está acontecendo com nossos dias? Houve muitas pessoas que pediram oração pela nação, igrejas que se levantaram em oração, né? Muitas pessoas, mas a intenção não era de se arrepender como o Senhor deseja, né? Que isso aconteceu, por quê? Porque o Senhor está chamando o seu povo, porque o dia do arrebatamento se aproxima. Então Deus está tentando preparar a sua igreja, preparar o seu povo, mostrando para as pessoas através de sinais, mostrando que a palavra do Senhor está se cumprindo e que o grande dia está se aproximando. Então a intenção de Deus é que o povo se volte para Ele de verdade. De coração, arrependimento, buscando a sua presença. Mas a grande maioria, a sua oração é aqui: Senhor, afasta esse mal, afasta essa peste, afasta essa pandemia. Mas para quê? Para voltar a praticar as mesmas coisas de antes, voltar à sua vida, à sua rotina de antigamente, de erro, de festa, tanto que nós temos visto que bastou alguns governos liberar um pouquinho. O que está acontecendo? É festa para todo quanto é lugar. É 50, é 200, é 300 pessoas reunidas para buscar a Deus? Não, para fazer festa. Meu amado, com essa palavra aqui, você lembra, eu já pedi aos irmãos da nossa comunidade ler Malaquias. Malaquias, quando se fala em Malaquias, todo mundo já se refere ao dízimo. Malaquias 3, né? 10. Dá o dízimo, não dá dízimo, porque é ladrão.
Só isso. Esquece isso. Leia Malaquias. Comece a ler Malaquias, o começo. Paulatinamente. E aquela última palavra que tanto é divulgado, de chamar caladão, comece a ler primeiro, Malaquias 1, capítulo 1, capítulo 2, e começa a seguir todo o emblema de Malaquias. Sabe o que o Senhor está aborrecendo? E o que eu vou comentar agora, irmãos, primeira coisa, ele estava tão aborrecido, porque o povo sentia que não confiava nele. E depois, Deus estava tão chateado com aquele povo, com os sacerdotes, sabe como, irmão? Que eles estavam dando as suas ofertas quebradas, com defeito, com resto, sabe? Com as coisas com resto, com restolho. Olha, eu vou dar esse cabritinho aqui, ele está com meia patinha, meia torta para o lado. Então para ti serve, né, Senhor? E o Senhor disse o seguinte para aquele povo: dê esses animais lá para o teu governador, para o teu chefe da tua cidade, vê se ele vai aceitar. Ele não aceita. Como é que eu tenho que aceitar que sou o Senhor, Criador do céu e da terra? Aleluia. Você vai aceitar a tua veste toda estripiada, toda manchada? Você vai aceita? Se eu não aceito, acho que é indecente. Será que Deus vai achar que é decente? Irmãos, quando nós temos a verdade, estamos com o Espírito Santo, tudo para nós é mais fácil. Porque em nós não há rebeldia, não há ciumeira, não há vaidade. Porque se nós temos o Espírito Santo, tudo é diferente. Primeira coisa, somos mansos, aceitamos a correção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 6. Isso é realmente aquela vertente que estou falando nessa noite, sobre a apostasia moral, o posicionamento moral das pessoas, e justamente isso. Romanos 6, 15 a 23. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte? Só um pouquinho só, irmãos, deixa eu só te interromper aqui, aguenta aí um pouquinho. Olha a palavra desta noite para você que é cidadão do céu. Irmão, pare de falar, de se contender contigo mesmo. Você quer ser cidadão do céu e quer obedecer a Deus? Primeira coisa, seja servo. Seja servo. Eu sou o servo, o irmão é servo, e todos nós somos servos de um Criador, de um Senhor. Aleluia. Mas quando eu deixar de ser servo e ser outra coisa, eu sempre vou criar picuinhas. Não sou cauda e não sou cabeça. Cauda, eu já falei em uma outra transmissão, é o capeta, é o diabo que é caududo, que tem uma cauda. Nós temos, a nossa vida é ser servo, é servir um ao outro. Sabe o que é isso? Deixe-me explicar em miúdos para você nessa noite ao qual ser servo. É um casamento. Casamento, eu e a minha esposa, você e a tua esposa. É o que é ser servo? As pessoas com um conceito erradíssimo do passado, eles usavam a filosofia: eu vou casar com a fulana de tal, que é linda e maravilhosa, ela é uma escultura, e de fato é. Eu vou casar com ela para que eu seja feliz. Eu vou casar com fulano, ele é um brotinho lindo, aqueles olhos amendoados, aquele corpinho todo bombado, aquele é maravilhoso. Eu vou casar com fulano para que eu seja feliz. A mulher falando. É o que acontece na igreja. É a mesma coisa. Irmãos, você vem aqui como servo de um casamento, é ser servo, é servir. Não, eu vou casar com a dona fulana para que ela seja feliz.
Eu vou casar para que ele seja feliz, e mutuamente ambos são felizes, porque um se completa no outro. Agora, se você for egoísta, vai casar para ser feliz, lamento muito, o teu casamento já está com uma falha para se quebrar. Se você pensa assim, mulher, se você pensa assim, homem, com certeza vocês estão com um grande problema, e isso existe muito no meio dos crentes. Estão ali, eu sou egoísta, eu quero ser feliz, e ela que se dane. Ou digo então, eu, mulher, quero ser feliz, e ele que procure os seus interesses, mas o seu interesse é ela. Veja o conceito, irmão, é Bíblia. Na igreja, você é servo, e o servo, o garçom, como assim fala nosso pastor, meu amigo pastor Vonei, ele fala aqui, eu sou garçom o quê? Eu sou servente, eu sou servo. Que maravilha! Veja, se temos uma igreja toda de servos, não haverá vaidade, porque ninguém aqui é maior que o outro. Ah, mas o pastor, eu sou pastor, e o fulano ele é presbítero, então é menor, não fala a mesma linguagem. De onde você achou isso? De onde que você achou que presbítero é maior e é menor que um evangelista? Onde que você achou que evangelista é maior que diácono, um obreiro sem a tarja é maior do que o outro? Tem que ser obediência. Porque ser maior? Não, somos obedientes porque todos somos servos. Aleluia. E isso é voltar para Jesus. O único cabeça vai ser único, que é o Senhor Jesus. Continua, irmãos. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O finalzinho para nós fechar esse trecho aqui. Libertados do pecado, da amarra do pecado, e pecado é tudo que envolve a carne. Fomos feitos servos da justiça. Mas nós somos justos então? Somos justos. Mas fomos servos da... Quem é a justiça? Jesus. Jesus é o Senhor da justiça. Nós fomos servos dele. E igualamos a sua do lado dele, irmãos. Eles fomos justificados, fomos ressuscitados. Nós morremos com o Senhor e nós fomos ressuscitados como justos diante dele. Aprenda isso, faça isso, seja cidadão do céu. Louvado é o Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2, e verso 21 e 22. Nós vamos orar assim hoje, para alguns irmãos que já estão solicitando as suas orações. Nosso diretor já está lá se agendando para que juntos vamos orar no final dessa transmissão aqui. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Não vamos nem comentar, né? Só precisa comentar? Não volte, irmão, para o mundo. Deus. Não volte mais. Lá é passado, eis que tudo se fez novo. Você entendeu que a tua vida aqui não é permanente, é para a eternidade. Ainda em Romanos 8, 6 e 13, é o nosso último texto de hoje, o nosso tempo já foi. Nós vamos deixar para a próxima terça-feira, o assunto é o que promove
a apostasia no mundo e nas denominações. Quais são os fatores, quais são os motivos, né, que fundamentam e que promovem então esta apostasia que está ocorrendo já muito forte em nossos dias. Vamos ler então Romanos 8, 6 a 13. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Louvado é o Senhor Jesus. Irmão, tem uma palavra aí, e está aqui nas minhas anotações, a inclinação da carne, né? Se você for olhar a expressão simples, o que é se inclinar? É fazer? A inclinação, a expressão por si só, ela em si, a palavra bem portuguesada, né? Inclinação, o que é inclinar? Eu vou me inclinar diante de Deus. O que é inclinar? Vou me sujeitar. Se sujeitar. Eu vou me abaixar, tá? Quando eu me sujeitar ao Senhor, é deixar Ele agir. Ele agir. E quando eu me inclino diante dele ou da carne, eu me sujeito à carne, aos seus desejos, à sua vontade. E quando eu faço isso, digo, olha, o Espírito Santo não está nele. Eu me torno servo da carne. Servo da carne. Entendeu agora? Seja servo do Espírito. Aleluia, servo Jesus. de Deus. E olhe para a tua vida nesta noite e veja, pastor, eu acho que eu tenho que dar uma correção na minha vida, ver se realmente eu estou sendo servo de Deus, inclinando ao Senhor Jesus. E tenho uma certeza que o Senhor Deus, Ele estará na nossa vida. Amados, que eu tenho, nosso tempo já foi, nós temos mais esse assunto para decorrermos no próxima terça-feira. Tá, os irmãos, se precisar de alguma coisa a mais, comece a comentar, mande mensagem, até para o nosso irmão Israel, mande para a gente, faça as suas considerações, diga alguma coisa, e nós vamos continuando levando essa mensagem de fé e de esperança. Nós vamos orar aqui, para a irmã Isaura, que está em quarentena, e também seus familiares, irmã Andréia Silva Correia, cunhada João Carlos, né? Está interna, é isso? Que é o genro, tá? E vamos orar também a irmã Miriam Cardoso, esteve aqui, irmã cunhada, irmã Sunamita, que está internada no São José. São essas pessoas que nós desejamos colocar agora diante do Senhor em oração, e desde já agradecemos a tua participação, a tua vida. Continue conosco, né? Já estamos aí na terça-feira, nós temos os cultos no sábado, as congregações, e domingo vamos voltar na sede cultuando ao Senhor Jesus. Com o nosso irmão Sérgio, então, vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Antes de
de orar, eu só queria deixar aqui a continuação do versículo de Romanos, aqui no capítulo 8, versículo 14, que nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, Aleluia. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu também quero pedir oração pela minha prima, pela Michele. Amém. Também está Michele? internada, também está Também internada. oraremos também pela irmã Elvira, tá? Que também pede oração nesta noite, em nome de Jesus, tá certo? Amém. Então temos aqui, vamos orar ao Senhor Jesus, esses nomes estão aqui, vamos colocá-los todos diante do Senhor, e Deus vai fazer a sua vontade, operando o seu milagre, a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai, nós te agradecemos, graças Senhor te Jesus, damos, por Senhor, esta nesta oportunidade, Senhor, por mais um em momento semear tão a Tua especial palavra de nesta estarmos noite, na Tua Senhor presença. Jesus. Deus maravilhoso Graças de eu te eterna dou, graça, Senhor, porque sei que nós Tu pedimos estás conosco. agora, meu Senhor, A que cada estenda dos Tuas irmãos mãos, Senhor, que a cada um estão dos aqui, irmãos Senhor, que que nesta pedem noite, pelo Pai, poder do Teu pediram nome, oração, Senhor, Pai, em que para nós que as suas intercedêssemos em enfermidades Seu sejam favor. arrancadas, Senhor. Senhor, eu te Aos que peço, se Pai encontram querido, nos hospitais, abençoa, semelhantemente, eu concede a peço que as tuas cura, mãos estejam concede, Pai, manifestando a paz libertação, da a Tua manifestação, graça. Senhor, Oh, Deus, a manifestação da abençoa o Tua coração dos teus glória, filhos, do Teu para que poder, haja Senhor, cura, que haja porque Tu és libertação, refúgio, haja tua graça porque na Tu és a nossa excelência fortaleza, do poder Senhor do Teu amado, nome, ó Senhor. Deus de poder Porque e Tu maravilha, és estende as Tuas maravilhoso. mãos sobre a Santo és Tu, Michele, Jesus. Senhor, aqueles que estão Sim, meu internados, Senhor, Oh, aqueles que estão nos Pai, hospitais, aqueles que leva, estão nas Senhor, a Tua clínicas, palavra, Senhor, Senhor estende, ó Jesus. Pai, Eu a Tua oro pelo mão, poder porque do o Teu Senhor nome não santo. mudou, o Senhor é o Estenda as tuas mesmo, mãos de forma o Senhor especial. cura, liberta, Lembra, transforma, Senhor, Pai, nessa noite, entra, Pai. Senhor, com Oh, providência, dá-nos a tua vai graça. abençoando Pedimos os a tua lares, bênção, teu as milagre, famílias, Senhor, dos Teus Oh, filhos, meu Deus, Pai na querido, glória, aquele que Senhor. neste Oh, momento irmão está Carlos, clamando, Pai. clamando Oh, a irmão Ti, Miriam Cardoso, pedindo uma Senhor resposta, Jesus. Oh, pedindo nossa uma irmã, meu Deus, intervenção Elvira, divina. Pai, estende as Senhor, tuas Tu mãos. conheces e Manifesta sabe toda a essa necessidade, questão, Senhor. Pai, Eu Tu peço sabe o a que tua cada graça um venha buscar precisa. precisamente, Ó Senhor, operando de uma nós forma confiamos, especial, Deus, nós cremos em Ti, libertando no da Teu cura, poder, Senhor, a na tua Tua salvação, beneficência, libertando Pai, todos os na Tua males, bondade meu e na Pai. Tua misericórdia. Assim, Causa dor e Senhor sofrimento. Jesus, em Teu nome, peço a tua Pai, bênção. neste nome Tua que está graça, acima de o todos poder os do nomes, nome santo. nós Te Estende as pedimos tuas e mãos agradecemos e opera para a honra e preciosamente, glória Jesus. do nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Deus abençoe a todos. Fico com o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance hoje e sempre. Boa noite a todos.